sobre a vida do teu povo, e que não venha faltar o mantimento na casa de teus filhos, mas que o Senhor venha ser o Deus de providência na vida de cada um deles, em nome de Jesus. Também te apresento, Pai, a vida do teu filho que irá ministrar a tua palavra, pastor João Florencio, Pai, que ele venha diminuir, que o Senhor venha crescer, que através da vida dele, Pai, o Senhor possa falar com a tua igreja, e que através da tua palavra, Pai, o teu Espírito Santo fale aos nossos corações e sejamos edificados por ela, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém, glória ao Senhor, glória, mais um pouquinho disso, glória a Deus, amém, mas abra sua Bíblia, no livro de Efésios capítulo 5, eu louvo ao Senhor porque Deus sempre confirma a sua palavra, e quando Deus confirma aquilo que quer falar, nos dá mais segurança de falarmos com mais ousadia. Amém? Efésios capítulo 5, versículo 18. Essa palavra que Deus me trouxe para essa noite, todos acharam? Efésios 5, capítulo 5, versículo 18, que diz assim: e não vos embriagueis com vinho, em que há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Amém, amados? Senhor Deus, esta é a tua palavra que será ministrada. Usa-nos somente como instrumento, vaso em tuas mãos, que venhamos diminuir e que o Senhor cresça. É o que pedimos e te damos graças no teu nome, Jesus. Amém e graças a Deus. Podem sentar. Amados, minha esposa não pode estar aqui, que ela está em casa com uma coluna, está travada, não está podendo nem sentar direito, e não tinha possibilidade dela vir, né, movimento do carro para se levantar para andar, agora está lá de molho. Com certeza está acompanhando e está conosco vendo o culto pelo YouTube. Irmãos, antes de trazer a mensagem, desde o dia de ontem Edinaldo, meu Deus, o nome dele, o irmão Edinaldo, a gente levou para fazer um orçamento do piso lá na sede. E lá a gente já tem uma parte de porcelanato, porém foi erro de cálculo, e eu vou dizer que a culpa é minha, não vou nem dizer que é de ninguém, foi erro de cálculo do porcelanato, que lá a metragem do piso é 167 metros, e a gente tem lá somente 80 metros já que foram doados. E o que é que acontece? Se eu for comprar os outros 87 metros de porcelanato, for comprar a argamassa tipo C, que é a que precisa para ser colocado porcelanato, e fazer o pagamento de quem vai botar o porcelanato, vai dar uns 13 mil reais somente disso aí. E fora isso, o porcelanato ele tem uma questãozinha contra. Ele pode arranhar com qualquer coisinha que você pisa. Aí a gente sabe que o movimento da igreja, né, um vai, outro vem, daqui a pouco o porcelanato vai estar tudo estragado. Então a gente vai pegar aquele porcelanato, vai colocar na frente da igreja e decidimos fazer o piso de granilite. É um piso de hospital, desses cantos assim que a gente vê que não tem problema. Então o orçamento que foi feito custou 10 mil reais e mais 20, né? 10.020 reais. E o que é que a gente está fazendo? A gente está fazendo uma campanha, porque para um só 10 mil é muita coisa. Para mim mesmo eu não tenho como puxar 10 mil no meu bolso. Mas se a gente se juntar as forças, né? Quanto mais pessoas tiver, mais pequenininho fica. Se for 100 pessoas dando uma oferta de 100 reais, a gente faz o piso da igreja e depois a gente vem para aqui para fazer o daqui também, que eu quero fazer em todo o ministério. Então eu peço a você que Deus tocar no seu coração, que queira fazer um voto com Deus. Pastor, eu quero fazer um voto de muito mais, glória a Deus, né? Pastor, eu quero fazer um voto, mas eu só posso fazer se for no cartão. A igreja também tem maquininha que você pode fazer e não está tudo certo. Deixe Deus tocar no seu coração para que a gente possa resolver esse problema definitivamente lá na sede. Eu conto com a ajuda de todos os irmãos, amém, amados? E também peço que ore, porque a coluna, né? Agora a da mulher também veio para
forte. Parece que os dois velhos andando fica meio estranho, estreito. Né? Ajude também em missões, como o Ramos acabou de pedir, porque é importante que a gente faça as missões. Eu voltei para o evangelismo hoje à tarde. Eu vou me programar com a pastora. Eu vou voltar a fazer visita com todos aqui em São Caetano. Eu vou ver aí entre o dia de terça e o dia de sábado para vir, né? Ou pela manhã ou pela tarde. Eu vou organizar, vou deixar certinho. Só peço que deixe a pastora se recuperar dessa parte aí para a gente voltar, porque eu sei que é necessária a conversa pastoral nas casas, a gente abençoar os irmãos. Amém? Amados, vivemos um tempo em que às vezes parece que quanto mais você dá conselho, mas é pior. Quanto mais você diz não faça, as pessoas fazem. E o pastor, ele não tem domínio sobre a fé de ninguém. A gente ensina. Eu particularmente, eu não fico me importando, tem que fazer desse jeito, não. Eu aprendi a obedecer, porque o caminho da obediência ele nos traz vitória. Mas hoje nós vivemos um tempo em que são poucos aqueles os cristãos que querem de fato e de verdade ouvir a palavra de Deus e praticar. Eu hoje, acho que só um pouquinho de nada, fundo musical. Eu estava evangelizando hoje e cheguei numa casa e o cidadão disse: eu sou crente, eu aceitei Jesus, estou há um pouco tempo na igreja. Aí eu disse: esse pouco tempo é quanto tempo? E ele ficou desconversando, mas disse 5 anos. 5 anos não é pouco tempo. Eu olhei para ele e disse: se o senhor fosse um bambu japonês, pelo menos raiz já tinha criado, porque 5 anos é o tempo suficiente para a gente aprender muita coisa. Até uma criança com 5 anos ela já anda, já come sozinha, ela já faz muita coisa. E ele disse: não, eu congregava em tal igreja e agora estou em tal igreja, e na outra igreja me batizei, e quando cheguei nessa igreja tive que me batizar de novo. Eu disse: já está errado por aí, porque a palavra de Deus diz em Efésios capítulo 4, a partir do verso 4, que só tem um só Espírito, no qual eu e o Senhor fomos chamados de uma só vocação. Há um só Deus, um só Senhor, uma só fé e um só batismo. Eu não preciso estar me batizando em toda a igreja que eu chego, não. Eu preciso tomar posição e seguir o caminho de Cristo, né? Hoje a gente vê na internet alguns famosos, quando vai para Israel, aí se batiza de novo no Rio Jordão, porque eles querem aparecer. Não, eu já me batizei para o arrependimento, agora tem que tomar posição e andar firme com Cristo. E eu, na casa dele, eu disse: o senhor me permita falar, porque eu cheguei aqui na sua casa, mas eu vi aqui alguns cigarros aqui. O senhor ainda fuma? Se fumo, eu me libertei da cachaça, mas do cigarro ainda não. Eu disse: como é que o pastor permitiu que o senhor descesse as águas? O senhor ainda precisando de libertação. O senhor ainda precisa ser lavado, ser limpo, porque o batismo é para quem já está arrependido, não é para quem ainda vai querer ainda se arrepender. Então a gente vê hoje muitas doutrinas sendo ensinadas, e dessas doutrinas, irmãos, poucas delas a gente pode de fato fazer uma comparação com a palavra de Deus e elas passarem no crivo. Terminou, eu orei, a esposa dele chegou para mim, eu ungi eles, orei, ela disse: passe óleo no meu cabelo também. Eu disse: irmã, aqui é óleo ungido, não é creme não. A senhora tem que, né, irmão? Eu não sou de ficar, né? Porque às vezes tem pessoas que é complicada, que querem fazer as coisas, né? O óleo da unção não é para botar, né? Não é creme de cabelo, né, irmão? Tem gente que quanto mais você ensina, parece que pior fica. E Paulo aqui está falando o seguinte: olha, vocês cuidado para não ficar embriagados com o vinho. Irmãos, vivemos um tempo de crentes que parece que eles estão bêbados. E eu falo isso no sentido espiritual, porque um crente que ele está bêbado, um crente alcoólatra, ele não escuta a palavra de Deus. Como assim, pastor? Um crente que é acostumado ao vinho, ele só acha o culto bom se tiver o tal do reteté, se tiver o pula-pula e se tiver as profecias dos homens. A
Bíblia diz que Noé era um crente, podemos dizer dessa forma, obediente a Deus. Passou 120 anos pregando, pregoeiro da justiça, pregou no meio de uma geração corrompida, no meio de um povo que não queria dar ouvido a Deus. E quando nós passamos a olhar a história de Noé, é algo assim que, se a gente parar para refletir, os animais obedeceram a voz de Deus e os homens não. Porque se você olhar para a arca, foi construída num período de 120 anos, e após a arca ser construída, os animais entraram de maneira espontânea, de par em par, dentro da arca. Você imagina um casal, um leão e uma leoa entrando, animais ferozes, entrando e manso dentro da arca, obedecendo a voz de um homem. Répteis, animais que de fato poderia atacar o homem de uma forma bem rápida, e eles estão obedecendo, e a humanidade não. Porém, escute bem, Deus que gosta de tudo limpo e de tudo organizado, a Bíblia diz que quando a terra é lavada com as águas do dilúvio, Noé oferece a Deus um sacrifício com animais limpos, e Deus sente o cheiro suave do sacrifício. O Senhor perdoa todas aquelas transgressões e faz um juramento: nunca mais vou destruir a terra por causa do homem. Enquanto a terra durar, sementeira e ceifa vai ter, inverno, verão, frio e calor vai ter sobre a face da terra. Porém, Noé, a Bíblia diz no capítulo 9, verso 20 e verso 21 de Gênesis, depois que Noé se estabelece, Noé faz o quê? Planta uma vinha. E não é só plantar, cuidado com as plantações. Ele começa a beber desse vinho e ele fica embriagado. Ele está embriagado a tal ponto que aquele homem que pregou a justiça durante tantos anos, agora está nu, agora está com a sua nudez exposta, porque ele perdeu a direção, perdeu o sentido. Porque quando você olha para a palavra embriaguez, o embriagado tem os sentidos perturbados. Uma pessoa que está embriagada, ela não consegue sentir de fato a presença de Deus, a voz do Senhor, porque o Senhor não nos manda ficar embriagado. O Senhor diz: sede sóbrio e vigilante. Sede sóbrio e vigilante, porque o diabo, que é nosso adversário, ele não brinca, ele está ao nosso derredor procurando alguém que possa tragar. Procurando, eu estava na internet, eu vendo um testemunho, e a irmã falou que uma dessas irmãs que gosta de ir atrás de profeta foi na igreja, e o profeta disse: Deus está dizendo que você vai casar, vai mudar de estado e vai arrumar um marido. De fato, só que ali era embriaguez. Veio, mas o marido não era o marido da direção de Deus, era embriaguez do Espírito. E depois de um certo período teve problema no casamento, teve problema naquela relação, e foi culpar Deus. Não, Deus não é culpado se eu ficar embriagado. A Bíblia diz que Gideão está lá malhando trigo no lagar, e quem vem até ele? Um anjo. O anjo disse o quê? Vai nessa tua força, homem valente, tu vai livrar Israel. E ele disse: peraí, se é eu que vou livrar Israel, por que estou perdendo? O anjo chama ele de guerreiro e diz: olha, não passa de mim não, vou oferecer um sacrifício. Ele oferece o sacrifício, e o anjo aceita, fogo cai do céu, recebe aquele sacrifício. Mas o que é que Gideão, ele ainda vai dizer: olha, vou testar aqui, se Deus já comigo, ao redor, aqui eu vou deixar uma pedra de cordeiro, vou deixar ao redor, tem que estar molhado, e no meio tem que estar seco. Ele vai no outro dia, está assim. Aí ele vem, olha, diz: não estou muito satisfeito com isso não, eu quero agora que no meio esteja molhado e ao redor seco, que está do mesmo jeito. Ele testa, ele prova. Tem gente, irmãos, que está engolindo palavras que não veio de Deus. A Bíblia diz que o rei Saul, dentro dele está a desobediência, mas ele queria que Deus falasse com ele de todo jeito, e Deus não queria falar com ele, porque Deus
espírito de loucura, escute bem, um espírito de loucura. E ela disse: eu deixei tudo para servir a Deus. Eu disse: está errado. Como é que a senhora está dizendo para mim que deixou tudo para servir a Deus e a senhora recebeu de recompensa um espírito de loucura? Porque eu conheço a Bíblia, e em Deuteronômio 28, Deus diz que manda o espírito de loucura na vida do desobediente. Qual é a área da sua vida que a senhora precisa de conserto? Onde é na sua vida que precisa ser transformado? Aí conversa vai, conversa vem, e ela começou a abrir o bico, que lá atrás ela mexia com o demônio, que lá atrás ela mexia com espíritos malignos, que lá atrás ela fazia coisas que Deus não se agradava. Eu digo: enquanto a senhora não vomitar essas coisas para fora, o que é de Deus de bem não vem para a sua vida. Porque imagina, olha, deixei tudo para servir a Deus e Deus me deu um espírito de loucura. Não, a Bíblia é clara, a palavra de Deus é infalível, não existe meio termo com a palavra do Senhor, ou é sim ou é não. Eu disse: irmã, comece a dizer o que a senhora fazia, comece a falar, porque a Bíblia diz que se eu escondo os meus pecados, eu não vou prosperar. As minhas transgressões, se não forem faladas, eu vou viver debaixo de tormento. Então, olhando para a palavra, tem muito crente embriagado, tem muito crente que ele vive não segundo mais a direção de Deus, mas ele vive segundo a direção de outrem. Olha, vê aí o que é que Deus está mandando para mim hoje. É para ficar sentado? Não, Deus está mandando ficar em pé. Espera aí, irmãos. E a palavra de Deus é búzio agora? Que eu tenho que ir lá, é uma roleta russa que eu tenho que... Não, irmão. A palavra de Deus é viva, eficaz, mais penetrante do que uma espada de 2 gumes, apta para discernir pensamentos e intenções do coração, divide espírito, alma, medulas. E nós hoje vemos crentes que eles agora começam a buscar e a fazer seus próprios caminhos. Esses dias ouvi da boca de uma pessoa que um rebelde estava dizendo assim: eu não preciso ir na igreja ceiar, eu não preciso ter comunhão com a igreja, porque em casa eu pego o pão, eu boto o meu suco de uva e pela internet eu ceio, porque eu não preciso ter comunhão. E a ceia é um momento de comunhão. A Bíblia diz que se eu tomo a ceia de maneira indigna, eu sou condenado. Irmãos, que doutrina você está ouvindo? Que doutrina você está recebendo? Porque é importantíssimo a doutrina. Paulo agora vai falar para essa igreja que não pode ficar embriagado. Quantos estão embriagados? Criando suas próprias rotas. E eu digo isso, igreja, essa doutrina não é uma doutrina tão longa. Eu falo isso como pesar na minha alma, porque já são quase 20 anos que eu pastorei. Tem pessoas que elas já colocaram no seu coração seus conceitos, e você não vai conseguir mudá-las. E pasmem o que eu vou falar. Às vezes é mais aqueles que já são velhos, que eles guardam seus conceitos e não se deixam mudar de jeito nenhum. A Bíblia diz que é melhor um jovem que se deixa ser moldado do que um rei que não quer mais mudança, não quer um conselho em relação a nada. E eu sou bem chato na hora que eu não boto minha mão. Eu não boto minha mão sem conversar com ninguém antes. Em canto nenhum, para expulsar demônio, para ir não. Quando eu cheguei na casa da mulher, ela disse que o marido batia nela. Ela disse que o marido não prestava. Eu olhei na cara dele e disse: você bate nela? Disse: pastor, eu não bato nela não, ela me deu parte de mim, eu estou aqui com o Wi-Fi na perna. Que ela deu parte sem fazer nada. Disse: como é isso aí que arruma esse Wi-Fi, né? E começou a falar e tal, e pai, fala para lá, fala para cá, e no final das contas, irmão, a mulher que é perturbada mesmo. A mulher surtou.
vocês estão do lado dele, eu não estou do lado da senhora nem do lado dele, mas eu boto a minha mão onde eu tenho certeza que estou botando a mão. Eu estou vendo daqui uma crente perturbada, não estou vendo uma crente que está querendo libertação da parte de Deus. Mas pastor, sim, você tem que dar ouvido a Deus. Você tem que parar para ouvir. E quando a gente, eu confronto, irmão, confronto, eu sou bem chato mesmo. Eu disse, peraí, irmão, vamos conversar aqui direitinho. A senhora é uma mulher bonita, esse homem é um bicho feio desse, como foi que a senhora arrumou? Eu falei, esse mesmo, irmão. Pensa que eu fico em cima de muro? Eu fico, não. Peraí, vamos ver como foi que começou essa história. No final, coitado do homem, irmão. E eu disse na cara dele, falei com ela, pá, depois disse, olha, irmão, tá casando sua mulher aqui. Eu disse, como é que é essa mulher? Que tem um jeito de ser uma rainha, uma princesa, casou com um bicho feio igual o senhor, ainda está apanhando, ainda está levando desacerto. Aí no final da história ela surta, por conta da desobediência. Ela está com o que está escrito aqui na Bíblia aqui. Vamos ler comigo, por favor. Eu não estou falando mal não, vocês nem conhecem quem é a pessoa, eu só estou dando um exemplo para vocês verem como está aí fora. Como está aí fora o problema. O diabo está brincando, não, está se andando, está fazendo mesmo uma algazarra na vida de pessoas que são crentes. Não é de ímpio não, pessoa é desviada. A irmã chegou na casa de uns desviados, presbítero, mas que não quer saber mais da igreja. As setas de veio naquele ano quase mata a irmã. Eu digo, vigia, porque a mazela pega com força, irmão, não é brincadeira não. Não é brincadeira não, só sabe o que acontece quem está realmente, quem vai lá para a linha de frente, para o campo de batalha. Deuteronômio 28 diz assim, ó, se você pegar o contexto desse texto, do verso 15 em diante vai falar dos castigos da desobediência. E no verso 28 diz assim, o Senhor te ferirá com loucura, ó, loucura, com cegueira e com paz no coração. Ela disse, pastor, eu tenho uma agonia no coração, umas coisas, uma paz no coração. Loucura, porque uma hora ela é peixe, outra hora é carne, outra hora eu não sei nem o que ela é mais. E cegueira espiritual. Ela disse, irmã, a Bíblia fala o contrário. E sabe por quê, irmãos? Por que isso acontece? Porque a verdadeira doutrina não está sendo obedecida. A verdadeira doutrina não está ali sendo enxertada, porque a doutrina verdadeira não mata, ela cura. A doutrina verdadeira ela cura. Eu posso dizer isso, eu não estou dizendo isso querendo colocar coroa de melão na minha cabeça não, porque eu sei quem me chamou e sei o que essa igreja oferece. Está aqui, ó, a irmã deu o culto de ação de graça no dia 7, e quando ela chegou aqui, ela chegou enferma espiritualmente, mas ela está curada agora. E ela está curada por quê? Porque ela recebeu o verdadeiro alimento, ela recebeu a doutrina. Inclusive essa semana eu preguei, eu disse, olha, eu estive no dia 7 no culto, a irmã sozinha pregando, encheu a igreja com a família dela. Está lá na mensagem, lá no Facebook. Aí eu disse, mas se ela conseguiu encher a igreja praticamente com a família num culto, se ela se esforçar mais em qualquer outro culto, traz ou não traz mais gente? Não sei qual foi a estratégia, não sei se ela todo dia no zap estava lá, ao culto, venha para o culto, não sei, mas que ela trouxe. Agora você imagina se cada um se esforçar, irmão, e cada um se comprometer a trazer uma alma, não estou dizendo nem 10, uma. Se cada um trouxer, essa igreja não cabe não. Quem pesca sabe o que eu estou falando. Pescar é uma tarefa que não é muito fácil não, porque às vezes o peixe não quer vir não para lá, para isca não. Tem que esperar algumas horas, tem que montar a estratégia, mas depois que você pega as manhas de pescar, e você começa a ter um conhecimento às vezes do território, você pesca 1, pesca 2, pesca 10, pesca 1000. E Jesus disse que estava lá e eles pescaram, trouxeram na rede 152 grandes peixes. E quando eles trouxeram, depois que vai lá, vai separar qual é o peixe que é bom e qual que não é. A pesca é necessária e nós somos chamados por Deus para ser o que, irmãos? Pescadores de quê? De homens. Será que você não está embriagado? Porque imagina
pirueta, diz que está cheio do Espírito Santo, mas quando chega em casa é um cancão. Como é que não está empregado uma pessoa dessa? Porque o Espírito Santo, ele manda a gente mudar, não. A minha mudança primeiro tem que ser não, dentro da minha casa. Como é que eu sou cheio do Espírito, eu estou marchando, estou falando mistério, e eu chego em casa, não sou aprovado nem pelo meu filho, nem pela minha esposa? Está certo isso? Essa doutrina bate com a doutrina do céu? De jeito nenhum. Ah não, olha, o irmão é uma bênção com o fulano, com o ciclano, mas em casa não é bênção com ninguém. Que doutrina é essa? Que remédio é que você está tomando que só faz você ser bom lá fora? Fulano fala com... Tem uns irmãos, eu não sei se aqui tem, mas se tiver, se conserta hoje, que vai falar com um estranho, menino só falta botar no braço. Pode nem botar o seu embaixo, que a fulana não dá, mas chega assim, é aquele que chama medo, e aquela, como vai falar com a mulher? Que é? Poxa, mas tu botando no braço quem tu nem conhece. Tu estava tratando bem quem nem tu tem intimidade, e com quem tu dorme do lado, com quem tu come na mesa, tu não consegue tratar bem. Essa doutrina não está vindo de Cristo. Eu estava meditando hoje, a Bíblia é clara: marido, ame a sua esposa. Amar. A palavra amar tem a ver com cuidar, com honrar, com dar preferência. Que doutrina você está comendo? A mesma palavra que diz que o marido ama também diz que a mulher faça o quê? Se submeta. E tem mulher, meu irmão, que é pior que o trem. Essa mesmo que eu fui na casa dela, ela quase prende o cara, ainda botou um Wi-Fi na canela dele. Aquela ali, deu vontade, eu tive pena do homem, deu vontade de dizer: rapaz, deixa esse trem logo, tu vai morrer. Porque tem. O embriagado, ele não quer ouvir a verdade, porque a verdade dói. A verdade, ela não vem para alisar o ego, não. O embriagado, ele fica facilmente ele se torna uma presa do inimigo. Facilmente ele é enganado por Satanás, porque ele está bêbado, o sentido dele não está legal. Saul chegou, olha só, Saul rebelde, o rebeldezão, 1 Samuel, capítulo 28, Saul, ele foi rejeitado por Deus, por quê? Porque Deus olhou para a cara dele e não gostou de Saul, ou porque Saul era desobediente, igreja? Saul foi rejeitado porque ele era desobediente. Aí Deus não quer mais falar com Saul, aleluia. O Senhor veda, não fala com Saul nem por sonho, nem por profeta, nem por nada. Aqui a palavra foi dita que durante 23 anos Jeremias é usado por Deus para falar com o povo. Mas também Deus se cala. E Deus se calou com Saul porque Saul não queria obedecer mais. Saul queria ouvir Deus de toda forma. O que foi que Saul fez? Capítulo 28 de 1 Samuel diz que ele vai buscar uma pitonisa, uma feiticeira, uma mulher que engole alma, que consulta espírito. Porque ele queria a todo custo ouvir, ele queria a todo momento ouvir que Deus ia dar vitória para ele, que ele ia sair vitorioso. E o diabo a todo momento está ali, olhando, vendo as atitudes. Quando Samuel era vivo, Samuel disse: você foi rasgado do reino. E você pode pegar o texto, veja bem. Louvado seja o nome do Senhor. 1 Samuel 28, lá no verso, eu vou ler do 15 diante. Samuel disse a Saul: aqui não é Samuel, aqui é o demônio. Aqui é Satanás transfigurado em anjo de luz, na figura de Samuel. Só que Saul estava cego, Saul não estava querendo mais ouvir a palavra. E Samuel disse a Saul: por que me inquietastes, fazendo-me subir? Então disse Saul: muito angustiado estou, porque os filisteus guerreiam contra mim, e Deus tem
desviado de mim e não me responde mais, nem pelo ministério dos profetas, nem por sonho. Por isso chamei a ti, para que me faça saber o que hei de fazer. Então disse Samuel, porque o certo era aqui. Então disse Satanás, porque não era Samuel: por que, pois, me perguntas a mim, visto que o Senhor te tem desamparado e se tem feito teu inimigo? Porque o Senhor tem feito para contigo como pela minha boca te disse. E o Senhor te rasgou, te tem rasgado o reino da tua mão e o tem dado a teu próximo. O que Samuel falou, o diabo está aqui dizendo a mesma coisa. Mas você vai ver o diabo agora falar aqui mais na frente, escute bem. E dado a teu próximo a Davi, verso 18: como tu não me destes ouvido a voz do Senhor, e não executastes o fervor da sua ira contra Amaleque, por isso o Senhor te fez hoje isto. E o Senhor entregará também a Israel contigo na mão dos filisteus. Agora escute bem. Samuel, servo honrado de Deus, e Saul, um homem desobediente. Você acha que os dois estariam no mesmo lugar depois de morrer? Olha o diabo falando aqui. Olha o que o diabo vai dizer. Amanhã tu e teus filhos estareis comigo. Amanhã tu, Saul, e teus filhos vai estar do meu lado. Quando você vai ler o capítulo 30 e o final da história, como é que Saul se mata? Saul se mata. Os filhos dele são mortos pela desobediência. O diabo está dizendo: não, amanhã tu está do meu lado, amanhã tu vai saber que eu sou o capeta. Amanhã tu vai ver que quem está falando aqui não é Deus não, é o demônio que está falando. E tu vai ver que toda a tua rebeldia vai ter um preço. Está lá, porque às vezes a gente não presta atenção na palavra. Cuidado que os detalhes fazem toda a diferença. A mulher está na igreja. Isso aconteceu em Muricy, eu vi essa história. Casada, já com filhos, e daqui a pouco levanta um profeta e diz que ela tem que deixar o marido, porque aquele marido não era o marido que Deus queria, mas ela já tinha família constituída, já tinha filho, e não era o marido que Deus queria para ela. E por causa de uma profecia, ela desmantelou a vida dela, destruiu, trouxe perturbação por conta de uma embriaguez espiritual. Nenhum desses cultos que, quando entra na sintonia, irmão, parece que a pessoa se esquece de tudo, não vigia o que está na frente. Pastor, o senhor é contra um pentecostal? De jeito nenhum. Eu pulo, eu macho, eu sapateio, mas eu não fico doido não. Eu não perdi o raciocínio, nem entrei em transe. Quem fica fora de si é quem está com o Espírito ruim. Com o Espírito Santo não, ele nos faz perceber tudo que está em nossa volta. O Senhor não nos deixa confundido. Paulo, quando está falando da igreja de Corinto, Paulo diz: Deus não é Deus de confusão, Deus é Deus de paz nas igrejas dos seus santos. Deus não é Deus que perturba a mente de ninguém. Você não entrou aqui, você não veio para a igreja para sair daqui com a mente perturbada, não. Você entrou aqui para ser cheio e cheia do Espírito Santo de Deus verdadeiro, cheio da palavra, da verdade. Sabe qual é a minha fama em Rio Lago? Os camaradas não querem ir lá para a irmão, por que quer? Diz aí. Tu sabe. Tu também sabe por que não quer ir para lá. Por causa da palavra. Por conta de palavra. Porque a igreja é alimentada com palavra. O cara veio da igreja Lagoinha, um pastor amigo meu me pediu para dar a oportunidade dele na igreja para pregar. Só pastor, tem um pastor que veio da igreja Lagoinha. Quem conhece aqui a Lagoinha? Ninguém conhece? No YouTube ela é bem famosa. Aí se ele veio, o senhor dá uma oportunidade, eu fiquei meio receoso, mas pelo pastor que me pediu e pela amizade que eu tenho com o pastor, eu disse: pastor, pelo senhor eu vou abrir essa porta. E o pastor pregou. Mas quando ele chegou na igreja, ele entrou observando o comportamento da igreja. Eu não sei se você já viu, tem pregador que quando chega diz assim: pode sentar. Não vai ler a palavra fiscal, mas vocês já são acostumados ao quê? A ficar de pé em reverência à palavra. E esse pastor entrou, observou o comportamento da igreja.
E ele está lá, o culto está acontecendo, e ele está observando, e eu estou olhando para ele. E ele pregou dentro da palavra, ele não pregou fora não, ele pregou dentro da palavra. Terminou o culto, disse: pastor, eu cheguei e observei que a igreja é uma igreja. Aliás, no culto mesmo ele disse: eu cheguei e observei que a igreja é uma igreja de palavra, e pregou dentro da palavra. Terminou o culto, ele ficou lá esperando, disse: pastor, vamos comer uma pizza, eu vou levar o senhor, vou deixar num determinado lugar, o senhor come uma pizza conosco e lá o senhor pega o seu destino. E ele foi. Quando chegou lá, está comendo uma pizza, disse: eu congrego na igreja Lagoinha, meu irmão congrega lá na igreja, e lá na igreja o que está tendo muito é pastor homossexual. Pastor que pastoreia a igreja que meu irmão está lá, o pastor é gay, escondido, e ele estava assediando os meninos do departamento, dando cantada. E eu olhei para a cara do pastor, está lá sentado na mesa de pizza, eu disse: mas e aí, o senhor está vendo que está errado? O senhor está lá? Ele disse: eu estou lá por conta da conveniência, porque a igreja, ela me paga o salário e eu estou me mantendo. Ele não estava lá por amor à palavra de Deus, ele não estava lá por amor à alma, ele não estava lá para pregar a verdade e repreender o que o diabo estivesse fazendo, ele não estava lá para seguir o mandato de Cristo que nos levantou para desfazer as obras do diabo. Ele estava lá porque a igreja lhe proporcionava algo. E aí você vai ver que, passando pelo crivo da palavra, ele não é pastor, ele é missionário, é mercenário. Porque o mercenário vê o lobo vir, deixa as ovelhas serem refém do lobo. O pastor não, o pastor pega o cajado e ele vai para frente, ele vai para cima. E por que, irmão? Porque hoje as pessoas, elas não querem um evangelho de confronto, elas querem um evangelho que satisfaça o seu desejo e não que confronte o pecado. E você vai ver que vai em diversas igrejas, estão um escândalo, estão uma situação e outra, o comportamento é tão tal que você pode ver, o líder da igreja estava nos Estados Unidos fazendo festa das bruxas, fazendo culto no Halloween, fazendo coisas para Satanás, que Deus manda a gente ficar longe. E a Bíblia diz que é pelos frutos, é pelas atitudes, é pela maneira como a pessoa se comporta que você conhece se a árvore pertence a Cristo ou não. Escuta o que eu vou falar, porque o que está em jogo, irmão, você quando saiu da sua casa, eu quando saí da minha casa, você veio santificar a sua vida em Cristo, ouvir a palavra, porque o que está em jogo é salvação. A finalidade nossa aqui é ser salvo no final ou não? O que está em jogo é salvação, ou você não quer ir para o céu? A Bíblia diz que um só pecador coloca um monte de ruínas. Então qual é a doutrina que você está dando ouvido? É a doutrina de Cristo ou a doutrina criada por homem? Será que você não está embriagado? Será que não está cheio de vinho? O vinho, o apóstolo vai dizer: não vos embriagueis com o vinho que tem o que, irmão? Dissolução. A dissolução, ela tem a ver com, louvado seja o nome do Senhor, a pessoa começa a se estragar, se dissolver. Você vê que tem crente que começou bem e daqui a pouco está todo fora do prumo. Todo. Começa deixando a doutrina verdadeira e começa a abrir ruptura. O cara não tinha plantinho mundanga, daqui a pouco está cheio de mundanga. O cara não tinha estilo mundano, daqui a pouco está. Eu cheguei numa igreja e eu estou lá, daqui a pouco sai o pastor com um sapato branco, um cinto branco, todo enfeitado, diga um palhaço, não, pastor. E eu digo: daqui a pouco isso dá problema. E deu. Se você for olhar ele hoje, o ministério no instante vai abaixo, sabe por quê? Porque toda pedra que ou planta, vou dizer planta, não vou dizer nem pedra, toda planta que não está edificada na rocha verdadeira que é Cristo não fica de pé, vai abaixo, vai a pique. Toda doutrina que é criada que não vem de acordo com a palavra de Deus, ela não se sustenta. Ela pode até pegar um movimento, um tempo, mas não se sustenta. Sabe por quê? Porque a sua alma e a minha tem sede da palavra de Deus, da palavra verdadeira, da palavra que liberta, da palavra que transforma, da palavra que restaura. A irmã chegou para mim, ela estava lá no culto,
você veio aqui atrás de abraço, você está no lugar errado. Porque e os irmãos vão estar se abraçando a toda hora, a todo momento, sem necessidade. E eu tenho que chegar perto de você e ficar fazendo cafuné na sua cabeça para você aceitar Jesus? Não, pastor, eu não gosto da palavra aí da igreja porque o senhor é muito rígido. O senhor pregou sobre batom, o senhor pregou sobre brinco, o senhor pregou e sobre a calça comprida, o senhor pregou e preguei e prego, vou continuar pregando, vou pregar de novo, prego hoje, prego amanhã, prego depois de amanhã, prego novamente, prego de novo, porque a palavra de Deus ela não cai por terra. Irmão, essa é a palavra, não sou eu que estou ensinando, não, é a palavra. Mas ontem ela estava lá, sabe por que ela estava lá? Porque o espírito dela tem sede, tem fome da palavra. Eu disse para ela, eu digo, a palavra cura, a palavra restaura. Eu tenho quase 20 anos que pastorei e eu desafio sem medo nenhum. O crente que dá ouvido à palavra de Deus, ele não cresce. Duvido, irmão, se o crente colocar a palavra de Deus em prática, se ele não avança. Pode ter a luta que for, pode ter o demônio que for, pode ter o problema que for. Se ele colocar a palavra em prática, as portas se abrem, os demônios caem por terra. E digo isso com convicção. E quem garante? Quem garante é a própria palavra. Coloque ela em prática. Eu não peço nem que você me escute. Não. Chegue em casa, vá orar. Bota o joelho no chão. Jejue. Consagre sua vida. Diga a Deus, o que o pastor está falando é abobrinha ou ele está pregando a palavra? Começa a consagrar para você ver Deus abrir seus olhos, para você ver Deus mudar, Deus trazer graça à sua vida. Irmão, nesses quase 20 anos, somente 2 casais que foram casados por nós aqui na igreja se separaram. E se você pegar a história é porque não quiseram dar ouvido à voz de Deus. Não foi culpa do pastor, não. Mas todos aqueles que deram ouvido à voz do Senhor, eles permanecem até hoje, dando fruto, prosperando, avançando. E eu digo isso com pesar na minha alma, porque não era a vontade de Deus, é porque na hora que os problemas vieram, no lugar de se juntarem com Cristo para resolver, preferiram pegar cada um ao seu lado. Mas Deus é fiel. Deus é fiel. Pastor, o senhor tem medo de falar? Tem não. Se tem uma coisa que eu não tenho medo é de falar. Está aqui, ó. Leone. Ele estava aqui outro dia num culto. Deus falou ou não falou com ele? Vou lhe dar uma esposa. Deus falou ou não falou? Vou mudar a sua história. Vou fazer acontecer. Não sei se é tu a esposa dele que vai ser. Não sei. É tu que está aí do ladinho? Então segura. Segura e dá valor. Aleluia, Deus. Está entendendo? Eu nem conversei com a senhora ainda, estou aqui só lhe vendo daqui. Mas Deus falou que ia honrar, que ia mudar a história. E vocês estão vendo ou não estão vendo Deus trabalhar? Se não for com a senhora, é com outra. Hoje, minha filha, vou dizer uma coisa, não é porque ela é filha na fé, não. O homem está difícil sair fora. Então, se Deus botou um varão, segura logo, amarra ele com os arames da vida do Espírito, amarra mesmo, não deixa correr nem a pau, porque hoje não está fácil, não. Está um bocado de irmã aí sofrendo. É por isso que eu sou chamado de pastor do não, por isso, porque eu falo. E Deus honra. Deus honra. Deus honra, irmão. Se tem uma coisa que eu vejo, Deus é honrar essa casa e honra aquele que honra ele, Deus honra, Deus honra. Estou entrando aqui na vida pessoal de ninguém, não. Estou falando porque Deus fala, Deus cumpre. E veio, outro dia estava aqui num culto aqui, ó. Deus falou com ele, vou dar água, vou abrir a porta. Deus disse que ia dar um carro, não foi a moto não. A moto já é um bônus, a moto é bônus. E eu, se eu fosse assim, olha o senhor, para não ficar de moto não. Moto não é negócio bom que está andando não. Né? Só no agachamento, mas tem que ser um carro. E eu profetizo que seja um carro, um SUV bonitão, para o cara entrar no carro e a mulher entrar do outro lado. E quem olhar ficar assim, eita mesmo, vai entrar mesmo. Mas Deus falou, Deus disse, Deus faz. Porque Deus vê a lágrima, Deus vê o sofrimento, Deus vê o compromisso. Deus vê o compromisso. Eu digo, viu, irmão Luiz, tenha
tenha orgulho do seu filho, porque ele é o homem de Deus. Irmã, eu me esqueci o nome dela. Irmã Gil, né? Helena. Irmão, tenha orgulho, porque seu filho é o homem de Deus. É menino indo e voltando. Não tem esse negócio de estar com a rua dele, não. Eu não estou dizendo isso porque ele tá, tem umas fotos dele tão bonitinho, feio que doía. Outro dia eu mandei uma foto, ontem magro, só tem a cabeça. Ele e o Caí. Mas está aqui, é um homem bonito, honrado, verdadeiro, fiel, bem casado, homem de Deus. Eu tenho certeza que a senhora não estava preocupada com ele. O senhor não estava preocupado. Tenho certeza que a sogra só falta botar no braço, o sogro também. Porque ele honra o legado que Deus deu. Sabe por quê? Porque ele vive a doutrina. Outro dia eu estava aqui, estava ouvindo os meninos zombando da fé dele, ele tomando posição. O cara foi chamado de apelido, ele só tem um nome. Olha, irmão, só quem tem princípio faz essas coisas. Só quem vive a palavra como ela é, faz isso. Eu digo isso aqui, eu não estou aqui levantando bola, não, estou falando com uma voz de um pai espiritual. Eu tenho orgulho quando eu vejo o David, quando eu vejo o Kaique, quando eu olho para os meninos aqui, o Leone, eu olho para o menino lá na sede, que cresceram na doutrina. Eu posso morrer agora e esses meninos vão assumir posições com certeza. Sabe por quê? Porque a doutrina não é mentirosa, é verdadeira. Quantos jovens da tua geração está caindo aí? Quantos? Está aqui, ó, filha na fé, aqui, ó. Alice, bem casada também. Doutrina, ensinamento. Pastor, o que o senhor está falando? Por que o senhor está falando dessa forma? Porque nenhum deles ficaram embriagados, bêbados. Nenhum deles perderam o sentido. Eles têm a percepção deles próprias com Deus, as suas próprias intimidades. Ele não precisa. Até hoje eu nunca precisei. O David, ele nunca pegou para mim, pastor, eu preciso sentar aqui, preciso sentar ali. O Kaique da mesma forma não, porque eles conhecem a voz do Deus dele, do Senhor, do pastor que é Jesus. Eles não estão bêbados, guiados por mão de homens, são guiados pelo Espírito. E é por isso que a vida está firmada na rocha. Eu poderia falar de qualquer modo. Irmãos, aproveite, dê a oportunidade, estude a palavra. Não aceite tudo assim, não. Vá pesquisar na Bíblia. É a sua vida, é a salvação que está no jogo. Não acate tudo, não. Tem assim, a dúvida sim. Não é a dúvida da incredulidade, mas é a dúvida da segurança, se eu estou indo no lugar certo mesmo. Eu falei em relação ao Leone, mas a senhora, como é o nome da senhora, irmã? Sara. A senhora tem que orar ou não? Senhor, meu Deus, é esse o homem que o Senhor me prometeu? E se for, me dê sinal, né? E eu mesmo eu digo sem medo, faça raiva a ele logo agora, com força, para ver se ele vai estourar, porque depois de casar não dá certo não, né? Faça raiva, faça ele ver o seu lado mais ruim, genioso, e teste uma ou outra, porque esse é o momento. Deus não me deixe confundida não, porque eu sou uma princesa tua e o Senhor não vai me colocar na mão de qualquer um não, e ponto final. Isso é doutrina, irmão, isso é a certeza verdadeira, que a pessoa não vai ser enganada. Pastor, e o senhor está agora dando lapada nele? Não, eu estou. O mesmo pau que dá no Chico, dá no Francisco, não é assim. Ela não congrega conosco, mas ela é de Deus também, congrega em outra denominação e Deus também fala com ela. E Deus tem que agir na vida dos dois, e quando é de Deus, não tem como, não tem nada que impeça. Ah, fulano vai fazer macumba, pode amarrar o galo um na cabeça do outro. Pode fazer o que for, fulano vai pular com o pessoal, pode pular com os dois, pule com o pé, pule com a mão, faça o que for. Eu saí ontem da igreja, rapaz, pensa numa bichinha cebosa, aquela macumbeira vizinha da igreja. Pense, viu? Aí saí ontem não, dia 17 de manhã. Eu saí, estava só molhado na frente da igreja. E aquele molhado
água aqui. A mulher fazendo água de mandinga, de macumba, jogando na frente da igreja. Eu digo, ô cebosa, tu está mexendo com a pessoa errada. Me perdoa que eu sou assim mesmo, né? Eu saí e fiquei agoniado. Peguei o carro, fui com um saco de cimento, depois voltei com o carro, chega com um óleo ungido aqui, Senhor. Converte, ou muda ou mata. Quer estar mexendo, eu já estava lá primeiro, chegou agora, quer tirar a onda comigo, mas não vai não. Não vai, não quer engolir suas almas, quer chamar a sua gira, pomba gira, Zé Pimenta, Zé não sei de onde, chame. Agora não mexa comigo não, porque o bicho vai pegar. E eu sou daquele pastor que dobrar o joelho e pedir para a oração para o capeta cair mesmo. Mandinga. E você pensa que não tem gente que não faz? Não faz. Mas se está com Deus, pode fazer, que é fazendo e voltando. Fazendo e voltando, fazendo e voltando. Porque quem está firmado na rocha não se abala. Quem está firmado na rocha, a Bíblia diz, não vale encantamento contra Jacó. Pode botar na boca do sapo, do gato, do rato, da cobra, do tatu, do que for. Não pega. Porque a pessoa está com uma vida firmada na rocha. Na rocha que é. Então a verdadeira doutrina, irmãos, ela não nos deixa com rompidura nenhuma. O vaso não fica rachado. Mas o vaso que está embriagado, ele racha. E a Bíblia diz que não se bota vinho novo em odre velho. Porque senão vai rachar e vai ser maior rompidura. Mas se bota vinho novo em vaso novo. Então deixa essa mensagem nessa noite. Eu não sei se você está sóbrio ou embriagado, mas o texto é: se encha do Espírito. Sabe como é que eu me encho do Espírito? Fechando a porta do meu quarto e orar. Sabe como é que eu me encho do Espírito? Lendo a palavra, jejuando. Estou mandando você jejuar o dia todo, não. Fala um pouquinho, mas se você, pastor, eu tenho um problema, jejua de 6 às 9, as primeiras 3 horas da manhã, tá? Do dia. Pastor, eu aguento mais um pouquinho, então vai de 6 ao meio-dia. Pastor, eu não tenho um problema de ir às 6 às 3 da tarde, vai embora. Pastor, eu aguento ficar de 6 às 6, eu aguento ficar um dia com Deus, fique. Porque jejum, oração, louvor, leitura da palavra faz você ser cheio do Espírito. E um crente, irmão, que é cheio do Espírito, diabo não se anda com ele não. Porque Deus não permite. Deus, ele está ali sempre estendendo as mãos. Ontem eu preguei na sede, o tempo já misturou, sobre o machado, Eclesiastes 10:10. O machado tem que estar afiado. E crente que tem um machado afiado, o diabo nem se atravessa na frente, porque sabe que vai perder a guerra. Crente afiado, ele tem sensibilidade, ele sente. E é o que está faltando nos nossos dias, crente que queira intimidade verdadeira com Deus. Porque quando a gente tem intimidade, só de olhar. O marido querer ter intimidade com a esposa, só um olhar de um para o outro já diz o que um está querendo e o outro está querendo. O crente que tem intimidade com Deus, ele só precisa fechar os olhos e Deus está lá falando com ele. Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, a intimidade era tanta. Ele não passava 10 minutos, 20, quando eles queriam algo, ele não passava esse tempo todo orando, não. Elias fez o quê? Senhor, manda fogo. Demorou quanto tempo? Segundo dizem historiadores, menos de 5 segundos. E o fogo desceu. Muito menos, acho que muito menos. Acho que não chegou um segundo o fogo dele. Por quê? A intimidade dele era grande com o Senhor. Se renova, busque na oração. Se você está se sentindo fraco lá na madrugada, diga a Deus, eu preciso ser renovado. Porque a gente se desgasta, sabia disso? O dia a dia, as cobranças, porque é cobrança na igreja, é cobrança na nossa vida, é cobrança no casamento, é cobrança de trabalho, é cobrança de filho, é cobrança da sociedade. O nosso corpo se desgasta. Então nós temos que nos renovar com Deus. Deus me renova. Me renova para que eu venha vencer essas batalhas. É lá, de joelhinho dobrado. É na madrugada que eu e você vence as batalhas. É no silêncio. E quem faz isso sabe o que eu estou falando. Quem faz, crente que tem intimidade com Deus, não bate boca, não fica ligando. É igual a Eliseu. O que foi que disseram para Eliseu? Eliseu, hoje tu vai ver teu médico ser arrebatado. Ele
esse cara que eu já sei. Aí chega e diz: olha, Eliseu, tu sabia que o Elias vai ser arrebatado desse caralho que eu já sei, já estou sabendo, fica lá. Porque quando eu tenho intimidade com Deus, ele não precisa ficar mandando ninguém o tempo todo dizer: tu é assim, não, eu sei. O apóstolo Paulo disse: eu sei em quem eu tenho crido, eu sei o Deus que eu sigo, não preciso disso. Então vigia e não começa as profetadas, vigia, não anda de casa em casa. O Senhor disse: olha, não andei de casa em casa. Não é que você não vá, mas observe, eu digo direto para os irmãos aqui: vocês não têm coleira de nada, não está presa a nada, mas observe o que estão botando na mesa para vocês comer. E eu falo isso espiritualmente falando. Cuidado para você não ficar embriagado, o diabo usar uma palavra dizendo que é Deus falando e você ficar perturbado com uma palavra dessa. Deus não deixa ninguém perturbado com a sua palavra, não. Embora Deus seja um fogo consumidor, mas a sua palavra, ela pode sim, se for uma palavra de alerta, deixar a gente refletindo nisso, mas não vai perturbar, não vai me trazer medo, não. Se Deus está lhe falando uma cobrança, Ele vai dar o Espírito Santo e dizer: você está ouvindo o pastor falar? Você ouviu o irmão falar? Você ouviu? É isso que eu quero de você, até você ir lá resolver o problema. Mas Deus não deixa a gente perturbado de alma e de espírito, não, porque a palavra dele é pura, é fiel. Amém? Vamos ficar de pé em nome de Jesus. E quando você estiver orando, irmãos, apresente a minha esposa, porque eu só tenho ela, viu, irmão? Não tenho outra não. Aí ela, quando está, eu sou fraco quando ela não está perto, né? E pense, né? É forte. Ela em casa, eu sei, quando eu chegar agora está tudo certinho, mas pense num problema quando ela não está perto, né? Que ela é a metade, não, ela é mais da metade. Né? Acho que eu só sou um terço da laranja, ela é a metade e um pedacinho mais, né? Deus é fiel. Então apresente ela, que ela está lá com a coluna, só Jesus na calma, né? E eu ainda não sabia, ainda botei ela para fazer massa comigo. Que bicho mau, mexer em massa de cimento. Mas Deus é fiel. Vamos orar. Senhor Deus e Pai poderoso e santo, Deus, eu te dou graças pela palavra. É uma palavra simples, mas é uma palavra que nos faz refletir. Que não fiquemos embriagados, principalmente nesses dias, Pai, em que os espíritos enganadores estão atuando em muitos lugares. Toma teu povo em tuas mãos, leva as suas casas em paz. Em nome de Jesus eu te peço, Senhor, e já te dou graças. Amém e graças a Deus. Que o Senhor Ele te abençoe, o Senhor Ele te guarde, o Senhor Ele faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e Ele também te dê a paz. Que o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Israel habite com todos. E a igreja diz: amém. A paz do Senhor para todos.